Pessoal, então o videozinho cortou aí, porque a gente tem um limite de 15 minutos nessa versão aqui do programa que a gente usa. Mas, dando continuidade então àquilo que o professor vinha falando, né? Lá dentro do Facebook, com essa história da criação do botão curtir, né? Que foi desenvolvido a partir de uma hackathon, nada disso seria possível, né? Nada disso aconteceria sem que lá dentro da empresa existisse uma organização, né, de uma competição que estimulasse o desenvolvimento desse projeto. Então, dentro do Facebook existe uma espécie de competição entre os seus colaboradores para ver quem consegue, né, ou quem consiga desenvolver novos projetos, novos produtos e serviços que possam ser adotados pela empresa. Tá joia? Seguindo aí, então, no nosso próximo exemplo, a gente cita o PlayStation da Sony como uma atitude também intraempreendedora, né? Para vocês entenderem melhor então. Hoje, talvez, pessoal, pode parecer estranho, né, pensar de uma certa forma, tá? Mas o PlayStation ele é um exemplo, sim, de intraempreendedorismo. Tá? Intraempreendedorismo, diga-se de passagem, do tipo spin-off. Tá? Uma inovação que era impensável no cenário mais tradicional que a empresa japonesa Sony possuía. Tá? Então a Sony, que era uma fabricante conhecida anteriormente por aparelhos de som, né? Quem era da época, não sei se tem alguém na turma, mas na minha época, hoje em dia existem aí os vários aparelhos da Apple para tocar música, né? Mas na minha época era o Walkman, onde que ia lá uma fita cassete dentro de um aparelhinho, que você colocava o fone de ouvido e podia curtir a sua música, né? Hoje em dia essa tecnologia já está extremamente ultrapassada, tá? Mas então, a Sony era conhecida por produzir aparelhos de som e o Walkman, que era totalmente contra a entrada no mercado de jogos. Né? Então, a Sony trabalhava com a questão de aparelhos de som e não tinha pensamento em entrar no mercado de jogos, tá? Jogos eletrônicos, enfim, tá certo? Então, lá dentro da Sony, existia um colaborador dessa empresa, né, um jovem colaborador, e ele resolveu trabalhar por conta própria em um chip de som que viria a ser hoje o que nós conhecemos por videogame. Tá? Era o precursor, então, lá do Nintendo. Então, ele trabalhava dentro da Sony, mas a Sony não deu ouvidos a ele, e ele pretendia fazer o quê? Vender essa ideia dele para a Nintendo, tá? Então, foi preciso que lá dentro da Sony, né, um superior dele, né, uma pessoa, enfim, né, fosse preciso então que houvesse essa pessoa, que era um gestor já graduado dentro da empresa, que enxergasse o trabalho desse funcionário com outros olhos, né, visse a potencialidade que esse trabalho desenvolvido por esse jovem lá dentro da Sony tinha, tá certo? Então, o que começou aí como sendo, de certa forma, uma afronta, né? Uma perda de tempo lá dentro da Sony para o alto escalão da empresa na época, né? Evoluiu ao que hoje a gente conhece aí como a marca PlayStation. Então, quem é fã de videogame sabe do que eu estou falando, né? A PlayStation hoje é uma das marcas de videogame aí que dominam o mercado mundial de videogames, tá? Então, esse videogame que marcou gerações, ele só foi possível graças a alguém que incentivou aquele projeto daquele jovem, né? Mesmo dentro de um cenário onde que a empresa era contra. Vocês percebem o que acontece? Né? A dificuldade que esse jovem teve lá dentro. Mas ele, né, buscou seu espaço e hoje a empresa deve muito a este ato intraempreendedor desse jovem. Né? Então, acrescentando a isso tudo, no futuro, houve aí uma quebra de parceria entre a Sony e a Nintendo e que fez, né, esse projeto do PlayStation tomar outros rumos e chegar aonde chegou. Tá certo? Na sequência, nós temos aí também casos de pesquisa e desenvolvimento da 3M. 3M é uma empresa aí que todos conhecem,
ligada à parte de insumos aí que facilitam a nossa vida, né? Fitas adesivas, vários tipos de fitas adesivas e tudo mais, né? Colas e assim por diante, né? Então, falando especificamente nesse caso aí da 3M, a gente pode dizer que grandes casos de intraempreendedorismo, pessoal, eles também podem acontecer por acidente, tá? Por incrível que pareça. Então, nesse caso que a gente vai citar agora, um dos cientistas da empresa, então aí da 3M, ele estava pesquisando um adesivo, tá, para aplicação em tecnologia aeroespacial. Vejam bem a complexidade do trabalho que esse, né, colaborador, esse cientista dessa empresa vinha desenvolvendo, certo? Então, com base nisso, com base em toda essa pesquisa, né, essa aplicação em tecnologia aeroespacial, acabou-se criando um produto com outro foco, né? O foco era desenvolver um adesivo com tecnologia para ser utilizado no meio aeroespacial. E a coisa tomou outro rumo, né? Hoje, esse produto da 3M, esse adesivo, ele é conhecido como um papel adesivo que não deixa resíduos quando ele é fixado nos lugares mais variados, né? Que são os famosos post-its, né? Aqueles papeizinhos amarelos que vêm nos bloquinhos pequenininhos, que são usados para fazer anotações, né, manuscritas, e que todos nós estamos aí praticamente habituados a usar, né? A gente cola ele aonde quiser, pendurado no computador, dentro do caderno da faculdade, enfim, tá? Desculpa, pessoal. Então, esse post-it, esse adesivo, ele foi criado com base numa pesquisa que tinha o foco de ser utilizado na tecnologia aeroespacial. Então, esse processo de ideias, né, incremental, né, quer dizer, você pegar uma ideia, incrementar essa ideia e utilizá-la para outra finalidade, né, sem um programa inteligente, possivelmente esse projeto seria considerado um fracasso. Por quê? Quando pesquisando esse adesivo para usar lá na indústria aeroespacial, essa pesquisa não deu certo. Esse produto não deu certo para aquela finalidade. Então, ele poderia, sim, ser considerado como sendo um fracasso. Mas, diante disso, foi preciso a persistência e outros colaboradores, né, com a ajuda de outros colaboradores, e, sendo assim, desenvolveram um outro produto que possibilitou fazer o aproveitamento de todo aquele investimento inicial, de toda aquela pesquisa inicial, né, que aparentemente não havia dado certo lá para a indústria aeroespacial, mas que culminou em um outro produto e que é mundialmente conhecido e vende pra caramba, né? E na sequência nós temos aí também um exemplo da Aviva, né, que é uma empresa que atua no ramo de turismo brasileiro e é uma referência dentro desse ramo, tá? Esse case da Aviva, ele é um daqueles que reforçam, pessoal, a importância da implantação de um programa de inovação, tá certo? Então, com a ajuda de outras empresas, eles conseguiram mais de 16 mil ideias. Vejam bem, outras empresas que fizeram esse intermédio, né, para que a Aviva recebesse essas ideias, tá? Então, eles receberam lá mais de 16 mil ideias. Com isto, prestem bem atenção, eles conseguiram engajar mais de 4.200 colaboradores, ou seja, eles tiveram a participação de 4.200 pessoas contribuindo com a empresa, né? E tiveram um retorno financeiro em cima dessa visão intraempreendedora de mais de 55 milhões de reais, né, em cima dessas ideias que foram acolhidas, analisadas, algumas foram dispensadas e outras implantadas. Então, em cima dessas ideias que foram recebidas e implantadas, a empresa conseguiu gerar aí um ganho de caixa de 55 milhões de reais, tá? Então, agora eu vou ler para vocês aqui o que disse um analista de projetos, né, de inovação lá dentro da empresa.
ele dizia o seguinte, abre aspas, no segundo dia de lançamento do programa de inovação, na costa do Sauípe, nós tivemos mais de 150 registros, ou seja, o pessoal achou muito fácil. Eles pegaram o celular durante o evento mesmo e começaram a registrar e isso foi muito positivo. Tá? Então é isso o que disse um analista de projetos, né, lá dentro da empresa Aviva. O nome dele é Jennifer, dele ou dela, agora não sei, Jennifer Tibuque, deve ser ela, né? Deve ser uma mulher, tá? Então, com essas lições aprendidas nesse processo, pessoal, o CEO da Aviva, né, Francisco Costa Neto, ele também cita algumas coisas que aconteceram dentro da empresa a partir desse processo adotado de recebimento de ideias, tá? Então, eu também vou ler para vocês aqui o que disse o Francisco Costa Neto na oportunidade. Então, abre aspas. Com o maior apoio do setor, beirando um faturamento de quase R$1 bilhão, o nosso objetivo é liderar essa indústria e esses 4.200 associados para que a gente inove e faça a diferença, né? Gerando aí um diferencial competitivo, tá? Eu, pessoalmente, já vi essa empresa inovando e acredito que ela vai continuar inovando muito mais. O direcionador agora é o propósito e eu estou muito satisfeito com o que fizemos até agora, mas muito animado com o que faremos no futuro. Essas são palavras do CEO da empresa, né, Aviva, o senhor Francisco Costa Neto. Joia? Pessoal, então, as nossas considerações finais para esta aula de hoje. Tá? Um programa de inovação de escala intraempreendedora, ele precisa necessariamente ser estimulado dentro da empresa. Tá? Os colaboradores, as pessoas que lá trabalham, precisam se sentir à vontade para desenvolver as suas ideias, os seus projetos, né? E não o contrário. Não podem ser reprimidos. Eles precisam, esses colaboradores intraempreendedores, eles precisam encontrar um ambiente propício para que eles possam desenvolver esses novos projetos. Tá? São grandes ideias aí nesse meio intraempreendedor que poderiam ser aplicadas como um negócio próprio, né? Um negócio em si, e que fortalecem a própria empresa, gerando um maior diferencial competitivo para a própria. Esse diferencial competitivo, o que é? Diferencial competitivo é aquilo que a empresa faz de diferente da sua concorrência e que o seu concorrente tenha muita dificuldade ou tenha a impossibilidade de fazer igual, né? Ou, em outras palavras, diferencial competitivo de fato é aquilo que o seu concorrente não consegue copiar de você ou que ele tenha muita dificuldade em fazê-lo. Dificuldade de know-how, dificuldade de recurso financeiro, de recurso material, de recurso pessoal, enfim. Tá? Isso é o que a gente tem colocado como um diferencial competitivo de fato. Certo? E fazer então com que os seus colaboradores possam se dedicar a desenvolver projetos, dar então aí as suas sugestões, né? Evoluir ideias. Essa é a parte fundamental, pessoal, do intraempreendedorismo. Por isso que é preciso então adotar um sistema que entenda as necessidades do mercado, o qual a empresa faz parte, e crie dessa forma, tá, o engajamento dos seus funcionários. Faça com que os seus funcionários realmente vistam a camisa da empresa, né, e apostem aí de forma criativa na empresa onde eles trabalham. Tá joia? Então, esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu me coloco à disposição de vocês no chat para responder qualquer questionamento. Lembrando que temos lá uma atividade para ser feita. Tá joia? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Bons estudos e aguardo o retorno da atividade de vocês. Até logo.